O maestro Kleber Maziero apresenta o centenário do dodecafonismo. Se você está ouvindo estas palavras aí no outono da segunda década do século 22, ou no inverno do ano de 2070, ou na primavera de 2025, ou num verão do final do século 21, que promete ser rigoroso, ou se você está me ouvindo amanhã, dia 26 de fevereiro, saiba que hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, completam-se 100 anos daquela que pode ter sido a mais contundente revolução da história da música. Há exatos 100 anos, no dia 25 de fevereiro de 1924, foi executada, pela primeira vez, em público, uma peça dodecafônica. Em Viena, o pianista Eduard Steuermann tocou a suíte para piano Opus 25, composta por seu mestre Arnold Schoenberg, o criador do sistema dodecafônico, do dodecafonismo. Falaremos muito disso ao longo desta série. Porém, antes de mais nada, convido você a ouvir a suíte. Celebremos esse centenário ouvindo a gravação ao vivo de Mihail Mizari, no concerto realizado na Lawrence University Memorial Chapel, em Appleton, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, no dia 18 de setembro de 2016. Boa récita!
Depois de ouvir a peça, é impossível não fazer ao menos um par de perguntas. 1. Podemos imaginar o efeito estético, perceptivo, que essa obra causou no público há 100 anos? 2. Por que, ainda hoje, 100 anos depois da primeira execução em público, a sonoridade da peça causa tanta estranheza? Nós notamos, o público demora a aplaudir, sequer sabe se a peça terminou. E, claro, num arriscado exercício de futurologia, uma terceira pergunta nos instiga a curiosidade. Será que um dia essa sonoridade deixará de ser estranha aos ouvidos do público? São perguntas destinadas a ficar sem respostas. 1. O efeito estético das primeiras audições da suíte há 100 anos não foi medido no grande público. Não houve uma pesquisa de satisfação logo na saída da sala de concerto. O que se sabe é que a suíte foi tocada algumas vezes antes da estreia em Viena. A Verein für Musikalische Privaturführungen, a Associação de Performances Musicais Privadas, cuja sede era em Viena, organizou uma apresentação em Praga, no dia 10 de outubro do ano anterior, de 1923. Lá, o mesmo Eduard Steuermann, pupilo de Schoenberg, tocou a suíte para um público restrito. Antes ainda, Steuermann tocou a peça para algumas pessoas específicas. Por exemplo, em agosto de 1923, o compositor alemão Hans Eisler escreveu a Schoenberg: "Quando esteve aqui por alguns dias, Steuermann tocou para mim algumas de suas novas peças para piano. Elas são tremendas, magníficas. Gostei particularmente da melodia e das características peculiares dessas peças. Ele também me explicou muito sobre elas, porém, são peças que requerem olhar bem de perto para entendê-las." Outro exemplo é o do musicólogo austríaco Josef Rufer, que escreveu a Schoenberg em 30 de setembro de 1923. Steuermann tocou o Opus 25 para nós em particular, e eles são realmente tremendamente lindos. No entanto, nem o compositor alemão, tampouco o musicólogo austríaco, são a voz do público. Esse não sabemos como foi impactado, como percebeu e como reagiu à audição da suíte para piano Opus 25 de Schoenberg. Essa primeira pergunta é uma pergunta sem resposta. O que vamos tentar juntos aqui, você que me ouve e eu, é responder à segunda pergunta. Por que ainda hoje, no centenário da primeira execução em público, a sonoridade dessa peça causa tanta estranheza? Para isso, precisamos voltar no tempo, e não apenas 100 anos, um bocadinho mais. Precisamos ir ao ano de 1865. Eu convido você. Façamos juntos essa viagem no tempo. No dia 10 de junho de 1865, no Teatro da Baviera, em Munique, o maestro Hans von Bülow regeu a estreia da ópera Tristão e Isolda, do compositor alemão Richard Wagner. E logo no segundo compasso da abertura da ópera, um acorde apontou o limite da linguagem musical a que denominamos tonalismo.
O sistema tonal que reinara pelos 300 anos anteriores àquela noite, que fundamentara o repertório das mais de 1.100 peças de Bach, das mais de 660 peças de Mozart, das quase 200 peças de Beethoven, das pouco mais de 120 peças de Brahms, estava posto em xeque. Este acorde, exatamente este acorde usado por Wagner, não encontraria explicação no sistema tonal. E se o sistema não explica uma ocorrência, estamos a ver o esgotamento do sistema. Sob a égide do sistema tonal, não é possível denominar este acorde, que passou a ser chamado de acorde de Tristão. Mas o que tem esse acorde de tão complexo? Do que ele é feito? Quem ele é? É um acorde composto pelas notas Fá, Si, Ré sustenido e Sol sustenido. Alguém poderia dizer é um acorde de Fá menor com quinta diminuída e sétima. Basta empregar enarmonia e considerar o Sol sustenido como Lá bemol e o Ré sustenido como Mi bemol. Pronto! Beethoven já tinha usado esse acorde muito tempo antes. De fato, no primeiro movimento da Sonata para Piano número 31, Beethoven passa do compasso 113 ao 114 com um acorde semelhante ao acorde de Tristão. A rigor, esse acorde de Beethoven seria ainda mais complexo do que o de Wagner, pois tem acrescentada a sexta ao acorde menor com quinta diminuída e sétima. Porém, ao descer meio tom a nota que seria a quinta diminuída de seu acorde, Beethoven o transforma num acorde de quinto grau com o pedal na tônica do primeiro grau. Um movimento absolutamente tonal, já utilizado por Bach lá no século XVIII, por exemplo, no final do célebre Prelúdio número 1 para piano em Dó maior. Assim, o acorde de Beethoven, ainda que seja semelhante ao de Wagner, ainda que seja mais complexo do que o de Wagner, é um acorde que está absolutamente inserido no contexto do sistema tonal, que prevê predominantemente a tensão no quinto grau e o relaxamento no primeiro grau da tonalidade. Um preceito platônico que nós encontramos no livro 3 de A República, quando Platão nos diz que a coragem e a temperança, que a força e a doçura, que o esporte e a música devem coabitar o ser humano, o indivíduo, aspas para o filósofo, a fim de se harmonizarem reciprocamente por meio da tensão e do relaxamento. Oros na alilo ensinarmos thiton epitinomeno que animeno. E aqui é que o sistema tonal foi posto em xeque por Wagner. O acorde de Tristão é um acorde de tensão que se resolve em outra tensão. Afinal, ao fim da frase, não temos um acorde de primeiro grau, mas um acorde de quinto grau. E mais, nós ouvimos esse acorde de quinto grau. O quinto grau, que natural e historicamente carrega em si a tensão, ouvimos esse acorde como um acorde de relaxamento. Mais ainda, a resolução não se dá de um acorde a outro, mas quem conduz a resolução é a melodia feita pelo oboé, que cromaticamente vai do Sol sustenido, que seria a terça menor enarmônica do primeiro acorde, até o Si natural, a quinta do acorde de Mi maior com sétima.
E o compositor repete esse mesmo movimento uma terça menor acima. E em seguida uma terça maior acima. E outras tantas vezes ao longo da ópera. Quem ouve essa abertura naturalmente é levado a pensar que, se a resolução da tensão se configura num acorde primordialmente caracterizado pela tensão, a música o levará de tensão a tensão, não da tensão ao relaxamento. Portanto, o relaxamento de fato ainda está para chegar. Ora, se o relaxamento deveria acontecer no primeiro grau, o primeiro grau que denomina, que caracteriza a tonalidade e não acontece, ao contrário, tarda e não chega, é constantemente adiado, a música não tem exatamente uma tonalidade e, portanto, está fora do espectro que o sistema tonal pode explicar. Ademais, se a resolução, num relaxamento que na verdade é uma tensão, mas se a resolução depende da melodia, todo o monumental edifício do sistema tonal construído pela harmonia tem sua estrutura abalada. Afinal, se é necessário recorrer a um recurso melódico para responder a uma questão harmônica, o sistema harmônico estabelecido é insuficiente. Em termos estritamente musicais, se eu preciso do contraponto, da melodia, para justificar a harmonia, o conhecimento de harmonia que eu tenho é insuficiente e o sistema que o sustenta tem brechas. E se tem brechas, não é perfeito como se imaginou que fosse. Por fim, como a resolução harmônica somente é efetivada no contraponto melódico cromático, a peça depende fundamentalmente da orquestração. Afinal, sem os diversos instrumentos da orquestra, não é possível estruturar tantos recursos de linguagem ao mesmo tempo. O contraponto da melodia cromática, a superposição de notas tão distantes no acorde, a escolha detalhada dos instrumentos por seus respectivos timbres, etc. Justamente por isso, o próprio Richard Wagner afirmou, aspas, no terceiro volume de Oper and Drama, mostrei que a harmonia só se torna algo real e não apenas conceitual na música sinfônica, polifônica, isso é, na orquestra. Qualquer um que separe a harmonia da instrumentação ao falar de minha música, trata-me com a mesma injustiça daquele que separa a minha música do meu texto e minha canção da letra. Fecha aspas. Estava implantada a revolução. Melhor, estava inaugurado o processo de revolução, como escreveu o próprio Wagner, mais de 15 anos antes de compor a ópera Tristão e Isolda. Voltaremos a essa revolução em breve. Por ora, é preciso constatar que, depois do acorde de Tristão, nada mais seria o mesmo, nada mais poderia ser o mesmo. Que grande contribuição de Wagner para o desenvolvimento da linguagem musical! Fica claro o porquê da extrema admiração que o poeta francês Charles Baudelaire demonstrou numa carta que escreveu a Wagner no dia 17 de fevereiro de 1860, logo depois de ouvir a abertura e a marcha do segundo ato da ópera Tannhäuser e a abertura, as bodas e o epitalâmio da ópera Lohengrin.
Aspas para o poeta. Sempre imaginei que, por mais que um grande artista esteja habituado à glória, ele não seria insensível a um cumprimento sincero, se esse cumprimento fosse como um grito de agradecimento. Ademais, esse grito poderia ter um valor singular se vindo de um francês, ou seja, de um homem pouco adaptado ao entusiasmo e nascido num país onde se dá mais atenção à poesia e à pintura do que à música. Em primeiro lugar, quero dizer que lhe devo a maior alegria musical que já experimentei. Na minha idade, só faz sentido escrever aos homens célebres, e por isso eu teria hesitado muito em expressar-lhe a minha admiração nesta carta, se os meus olhos não tivessem se deparado todos os dias com artigos indignos e ridículos, nos quais se fazem todos os esforços possíveis para difamar a sua genialidade. O senhor não é o primeiro homem por quem tive de sofrer e ter vergonha de meu país. Desse modo, a indignação levou-me a expressar ao senhor o meu reconhecimento. Eu disse a mim mesmo: quero me distinguir de todos esses idiotas. Fecha aspas para o poeta. Diante da grandeza de Wagner e de Baudelaire, proponho a você que está ouvindo estas palavras aí no outono da segunda década do século 22, ou no inverno do ano de 2070, ou na primavera de 2025, ou num verão do final do século 21, ou amanhã, que façamos uma pausa em nossa conversa. Uma pausa enriquecida pela música de Wagner. Toda a abertura da ópera Tristão e Isolda, e pela poesia de Baudelaire, cujo livro Le Fleur du Mal, As Flores do Mal, publicado em 25 de junho de 1857, 2 anos depois da estreia de Tristão e Isolda, é possivelmente o marco inaugural da poesia e, portanto, da literatura moderna. O primeiro poema do livro é dedicado e denominado Ao Leitor. A tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez habitam nosso espírito e o corpo viciam, e adoráveis remorsos sempre nos saciam, como um mendigo exibe a sua sordidez. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça, impomos alto preço à infâmia confessada, e alegres retornamos à lodosa estrada, na ilusão de que o pranto as nódoas nos desfaça. Na almofada do mal é Satã Trimegisto, quem docemente nosso espírito consola, e o metal puro da vontade então se evola, por obra deste sábio que age sem ser visto. É o diabo que nos move e até nos manuseia. Em tudo o que repugna, uma joia encontramos. Dia após dia, para o inferno caminhamos, sem medo algum, dentro da treva que nauseia. Assim, como um voraz devasso beija e suga o seio murcho que lhe oferta uma vadia, furtamos ao acaso uma carícia esguia para espremê-la, qual laranja que se enruga. Espesso, a fervilhar, qual 1.000.000 de helmintos, em nosso crânio um povo de demônios cresce, e ao respirarmos aos pulmões a morte desce, rio invisível, com lamentos indistintos. Se o veneno, a paixão, o estupro, a punhalada, não bordaram ainda com desenhos finos a trama vã de nossos míseros destinos, é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras,
aos monstros ululantes e às viscosas feras no lodaçal de nossos vícios imortais. Há mais feios, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito, da terra por prazer faria um só detrito, e num bocejo imenso engoliria o mundo. É o tédio, o olhar esquivo à mínima emoção, com patíbulos sonha ao cachimbo agarrado. Tu conheces, leitor, o monstro delicado, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão.
A suíte para piano Opus 25 de Arnold Schoenberg foi interpretada por Michael Mizrahi. A abertura da ópera Tristão e Isolda pela Philharmonia Orchestra, regida por Willem Furtwängler. A sonata número 31 em Lá bemol maior de Beethoven por Vladimir Ashkenazy. O prelúdio em Dó maior BWV 846 de Bach pela pianista Martha Czech e a abertura da ópera Tannhäuser pela London Philharmonic, conduzida por Klaus Tennstedt. Trabalhos técnicos de Isabela Rodrigues, produção, roteiro e direção do maestro Kleber Maziero.